Salve, salve, comunidade libertária. Não é o Miorinho aqui, mas é o Fabrício. Então, bora fazer o vídeo aqui sobre praxeologia. E eu tava dando uma olhada no Twitter, até no YouTube também, a quantidade de comentário e de vídeo de gente chamando praxeologia de pseudociência é absurda. E você vê pelo perfil da pessoa que a pessoa não sabe o que é ciência, mas ataca a praxeologia sem parar, porque acaba ouvindo de outro cara, de outro, entre aspas, divulgador científico, né? Que praxeologia é pseudociência e começa a espalhar isso e ninguém sabe o que é praxeologia, mas sabe o que ela não é. E é meio estranho isso, né? Então eu vim fazer um vídeo aqui sobre a diferença estrutural entre o que é uma ciência social e uma ciência natural, que é um dos pontos, né? O dualismo metodológico é um dos pontos chaves da escola austríaca e que o próprio Mises traz na formulação da praxeologia. Então, bora começar, né? Ah, aliás, eu tinha feito outro vídeo, eu não sei se a minha dicção saiu boa, ou se eu consegui explicar o tema direito, mas eu tentei no máximo e eu nem sei se vai sair. Se não sair, talvez eu regrave o vídeo, porque é outro tema importante também. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que a ciência natural ela vai ser o estudo de objetos ou então de estados que podem ser comparados por observação. Então, na ciência natural, a gente compara x e y com a relação deles e seus respectivos atributos, né? E já a ciência social, ao contrário disso que eu falei, ela não se baseia em uma comparação observacional de vários objetos ou estados. Ou seja, a gente não compara os atributos de duas coisas x e y. O fundamento da ciência social é a relação entre objeto ou estado, que aqui eu vou chamar de x, e um desejo de mudar x para algo diferente, de outro lado, né? Então, aqui a gente só tem uma entidade x que possui atributos. O ponto focal, então, da ciência social é a relação entre x e um desejo de mudar x para algo diferente, né? A gente pode chamar esse desejo de mudar x para algo diferente de y, né? Então, na ciência social, ela é fundada na relação entre o objeto ou estado x e seu desejo, que a gente chamou de y, de mudar x. Para frisar, né? Vamos repetir isso. Então, se a gente assume como dado uma observação, percepção ou sensação x. Ou seja, isso daí é assumido como dado, né? Então, se a gente postular que y, que é o desejo de mudar x, também é uma observação ou sensação, sei lá, por exemplo, a noção de que o desejo é algo que posso sentir, né? Então a noção de que o desejo é algo que pode ser observado como um processo químico ou biológico. Então, o estudo da relação entre x e y é um estudo de dois objetos ou estados que podem ser comparados por observação. Então, esse tipo de comparação, ela é o fundamento da ciência natural. Só que de outro lado, se a gente assumir que, ou então postular que y, que novamente é o desejo de mudar x, só para não esquecer, né? Ele não é uma observação ou sensação, ou seja, se a gente assume que y é uma presença não perceptível, então o estudo da relação entre x e y ele não pode ser um estudo de dois objetos que podem ser comparados por observação, percepção ou a própria sensibilidade, né? Então esse estudo não pode ser uma ciência natural, mas ele deve ser um tipo diferente de estudo. Então, isso mais ou menos ilustra a diferença epistemológica ou estrutural entre as ciências naturais e ciências sociais. Então, se a gente assumir como dada a percepção X, e se assumirmos que o desejo de mudar X, que a gente chamou de Y, é uma presença não perceptiva, então um par de conceitos, né, objeto e desejo, ele vai se conformar à estrutura categorial binária explicada pelo Mises, que eu vou fazer um vídeo disso, né, mas deixe isso para lá, que isso é importante, mas não tanto para o que a gente quer traçar isso daqui. Porque essa relação aos pares de conceitos discutidos, tipo oferta e demanda, oferta, valor, meios e fins, satisfação e satisfação, etc., são entidades que compõem uma
categoria que deve ser fundamentalmente diferente das entidades que compõem a outra categoria. Então, apenas os elementos de uma categoria podem ser atribuídos como observáveis ou perceptíveis, né? Ou seja, eles podem ser definidos em termos de sensação, ou observação, ou percepção, por aí vai. Já na ciência social, então, o desejo de mudar X, novamente, que a gente chamou isso de Y, ele deve ser de natureza totalmente diferente de X. Então, a avaliação da oferta X deve ser de natureza totalmente diferente da oferta X. O fim para o qual o meio X é utilizado, ele é de uma natureza diferente do meio. É muito importante saber disso, porque isso daí tem implicações muito fortes na teoria do Mises. Então, a ciência natural, ela requer uma pluralidade de observação. A estrutura categorial inclui, no mínimo, uma observação inicial, que a gente pode chamar de observação 1, e uma observação de acompanhamento, que a gente pode chamar de observação 2. Então, a estrutura categorial das ciências sociais, ela envolve apenas uma categoria de observação, ou seja, apenas uma categoria de dados perceptivos ou sensoriais. Já as ciências sociais, elas carecem, né, dessa estrutura categorial necessária para você comparar uma pluralidade de dados observacionais, ou perceptuais, ou então sensoriais. Então, aqui a gente já pode traçar, por exemplo, os conceitos físicos na ciência social, que vai resultar diretamente, que não, né, que resulta diretamente da diferença epistemológica entre ciências sociais e ciências físicas, que a primeira que eu citei, ela não pode empregar concepções que impliquem, ou então que se baseiam ou exijam uma comparação de várias observações. Por exemplo, a noção mais urgente versus menos urgente, ela vai implicar que dois casos de urgência foram comparados com relação à sua intensidade. Então, qual que é a ideia aqui? É que as duas observações elas ocorreram e foram comparadas. E foi determinado que na observação 1, mais de um atributo foi encontrado do que na observação 2. Então, como já foi argumentado, essa comparação de várias observações, ela vai constituir o próprio fundamento da ciência natural. Então, uma investigação baseada em comparações observacionais é uma investigação científica natural, não científica social. Como o próprio Hayek, ele escreve lá no livro dele sobre a natureza não física dos fenômenos sociais, no The Facts of Social Science, que inclusive é um livro muito bom, ainda mais para essa galera que é cientificista aí, que ousa dizer que o Hayek ele é contra a praxeologia, ou então, por ser austríaco, ele é anticientífico, né? Tem esse tipo de coisa. O que ele vai dizer? Que, embora todos os fenômenos sociais com os quais a gente pode lidar, eles possam ter atributos físicos, eles não precisam ser de fatos físicos para o nosso propósito. Isso daí vai depender de como acharmos conveniente classificar eles para a discussão de nossos problemas, né? Porque as ações humanas que a gente observa e os objetos dessas ações são coisas do mesmo tipo ou de tipo diferente que parecem ser fisicamente iguais ou diferentes para nós, os observadores, né? Ou então por alguma outra razão. Então, o que ele vai perguntar? Ele pergunta que são os atributos físicos dos objetos, ou seja, o que a gente pode descobrir o que a gente pode descobrir sobre esse tipo de objetos por meio do estudo dele, ou é por outra coisa que a gente deve classificar esses objetos quando a gente tenta explicar o que os homens fazem a respeito deles, né? Então, é fácil ver que todos esses conceitos das ciências sociais, eles não vão se referir a algumas propriedades objetivas possuídas pelas coisas, ou que o observador ele pode descobrir sobre elas, né? Mas vão se referir às visões que alguma outra pessoa tem sobre essas coisas. Então, esses objetos, eles não podem nem ser mesmo definidos em termos físicos, porque não existe uma propriedade física única que qualquer membro de uma classe deve possuir. Então, o que o Hayek argumenta é o seguinte, né? É que nenhuma propriedade física ela pode entrar na definição explícita
de que qualquer uma dessas classes, porque os elementos dessas classes eles não precisam possuir atributos físicos comuns. E nem mesmo a gente sabe consciente, ou de forma consciente ou explicitamente, quais são as várias propriedades físicas de que um objeto teria que possuir, pelo menos para ser membro de uma classe. Então, os atributos comuns que os elementos de qualquer uma dessas classes vão possuir não são atributos físicos. Eles são outra coisa. Ou seja, os fenômenos sociais, eles não podem ser definidos em termos físicos. Então, isso significa que os fenômenos sociais, eles não podem ser definidos em termos de uma comparação dos atributos de várias observações ou percepções. Então, isso daí vai significar para a gente que os fenômenos sociais não podem ser definidos em termos de distinções como interno, externo, mais cedo, mais tarde, superior, inferior, etc. Porque termos físicos como esses implicam em diferentes atributos entre diferentes entidades, né? Vai ter essa diferença aí no meio. E o estudo da diferença dos atributos entre várias entidades, eles constitui a base das ciências naturais. Então, o que o Hayek vai dizer pra gente? Sempre que a gente for interpretar a ação humana como em qualquer sentido intencional, sentido significativo, quer a gente faça isso na vida comum ou para fim de ciência social, nós temos que definir tanto os objetos da atividade humana quanto os diferentes tipos das ações em si. Não em termos físicos, é claro, mas em termos de opiniões ou intenções das pessoas agindo. Ou seja, esse insight aqui, o Hayek, ele vai escrever que a gente tem que definir os objetos e ações de ciências sociais. Claro, na concepção dele, são duas coisas ou entidades observáveis em termos de opinião ou intenção das pessoas que atuam. Então, seguindo a própria linha do Husserl, por exemplo, nós vamos considerar as opiniões e intenções como entidades não estendidas, semelhantes em natureza a valor, utilidade, classificações de preferência, ou seja lá o que for. Então, a gente vai interpretar esse insight do Hayek como consistente como o que a gente afirma sobre a diferença entre ciência natural e social. Ou seja, a ciência social ela não trata da relação entre duas entidades observáveis estendidas. Ela trata da relação entre uma entidade observável, que são, por um lado, né, são objetos e ações em Hayek, e uma entidade não observável, que é não estendida, de outro lado, né? São opiniões e intenções, segundo o próprio Hayek também. Então, o par de conceitos relevantes, nesse caso, ele é o objeto opinião ou objeto intenção, em que uma categoria, ela é uma categoria de conteúdo perceptivo e a outra é uma categoria de presença não perceptual. Então, aqui a gente já vê que a escola austríaca ela tem essa separação entre ciência social e ciência natural, né? Que o Paulo Gala, aquele outro filho da puta lá do Twitter, lá, o Favaro, Bob, Racional Expert, que é outro rola bosta que tem aí. Só sabe fazer a vida do cara, se entrar no perfil do cara, tipo, comentar gif de macaco no post dos outros que discordam dele, ou então dar a carteirada, né? Pedir, fazer um apelo à autoridade ou coisa do tipo, né? Porque para ler, né, para pegar esses autores para ler, você tem que ter pelo menos uma base filosófica, porque os caras eles vão trazer ponderações filosóficas, né? Então, aqui a gente já pode prosseguir, né, para uma abordagem mais epistemológica, né? Então, o que a gente tem é que a ciência física ela vai estudar o mundo objetivo ou físico. Já a praxeologia, ela estuda o mundo subjetivo ou o mundo da consciência. Como assim? Que para você compreender a praxeologia, você precisa ter uma compreensão mais profunda da diferença entre esses dois campos de estudo, né? E até indico aqui como um guia para você compreender, né, a natureza da ciência física, o The Philosophy of Physical Science, que é o do livro do Eddington.
E ele é importante porque, embora o assunto seja ciências físicas, ele defende o mesmo método epistemológico, então abordagem epistemológica, que é base das ciências sociais para o Mises. Então, como o Eddington ele entra em alguns detalhes sobre a relação entre a abordagem epistemológica e o conhecimento físico, isso acaba nos permitindo formar uma concepção clara e distinta da relação entre a abordagem epistemológica e o conhecimento praxeológico. Então, como vai ser isso? O argumento principal do Eddington é o seguinte, é que as leis físicas são de natureza inteiramente subjetiva. Como ele mesmo diz que todas as leis da natureza, que geralmente são classificadas como fundamentais, elas podem ser previstas totalmente a partir de considerações epistemológicas, já que elas vão corresponder ao conhecimento a priori e, portanto, são totalmente subjetivos. Os sistemas de leis fundamentais são totalmente subjetivos. Então, todo o progresso da física, ele se relaciona com a lei subjetiva, ou seja, tudo vai se relacionar com uniformidades impostas aos resultados da observação pelo procedimento de observação. E a subjetividade que se referem essas coisas é aquela que surge do equipamento sensorial ou então intelectual do observador. Então, o que o Eddington chama de abordagem epistemológica, ele anda de mãos dadas com o estudo das leis da subjetividade que o Mises tenta trazer. E a gente pode distinguir, né, o conhecimento do universo físico, que é derivado do estudo dos resultados das observações como conhecimento a posteriori, e o conhecimento derivado do estudo epistemológico do procedimento de observação como conhecimento a priori. Então, o epistemólogo, ele é um observador apenas no sentido de que ele observa o que está na mente, por assim dizer, né? Então, a abordagem epistemológica para o Eddington, ela toma o conhecimento como ponto de partida, em vez de uma entidade de existência do qual temos que obter conhecimento de alguma forma. Então, o método tradicional de exame sistemático dos dados fornecidos pela observação, ele não é uma única maneira de chegar a algumas generalizações valorizadas nas ciências físicas, né? Pelo menos algumas dessas generalizações também não podem ser encontradas examinando o equipamento sensorial intelectual usado na nossa observação. Então, como é que fica? As generalizações que elas podem ser alcançadas epistemologicamente têm uma segurança que é negada àquelas que só podem ser alcançadas empiricamente, no caso. Então, a situação ela muda quando reconhecemos que algumas leis da natureza elas podem ter origem epistemológica. E isso daí é obrigatório, claro. E quando a origem epistemológica é estabelecida, temos direito à nossa expectativa de que serão obedecidas invariavelmente e universalmente. Então, o processo de observação, que é claro uma consequência, ele vai depender do tempo ou do lugar. Então, se a gente comparar, né, essa concepção que o Eddington traz da abordagem epistemológica com a descrição do Mises dos fundamentos da praxeologia, a gente encontra uma semelhança tipo muito foda, tipo, pra galera aí que chama o Mises de burro, né, ele era um cara estudado, o cara manjava de filosofia, ele trazia essa abordagem epistemológica que muitas vezes a gente não se vê em neoclássico, que geralmente fica fazendo indução em cima de indução, é a ciência que se auto-justifica e outras doideiras aí, né? Agora os caras resolveram palpitar até sobre física, estão palpitando. Tem um doente lá do Bob que fica postando. O cara fica postando livro de medicina, cara. Agora você pensa, o cara manja de filosofia, de medicina, economia, estatística, matemática, o cara é o super-homem do Nietzsche, né? Eu acho que deveria ter um prêmio com o nome dele. O prêmio Sabe Tudo, né? Mas vamos voltar aqui ao estudo, que é o que importa, e que se foda esses caras aí, deixa eles se matarem palpitando. Porque até discutir com esses caras também é meio que perda de tempo também. Então, vamos voltar para o ponto do Mises, né? Que é a semelhança dele com Eddington. Que é, o que o Mises vai falar? Que o conhecimento humano ele é condicionado pela estrutura da mente humana, né? Então, se ela escolhe a ação humana como objeto das suas investigações,
Não, isso não pode significar outra coisa, senão as categorias de ação são próprias da mente humana e são a projeção no mundo externo do devir e da mudança. Ou seja, todos os teoremas da praxeologia elas vão se referir apenas a essas categorias de ação e são apenas válidos na órbita dessa operação. Então, como a gente pode dizer, o problema do, entre aspas, a priori, né, ele vai se referir ao caráter essencial e necessário da estrutura lógica da mente humana. Então, para o Mises, ele vai dizer que, para o homem, toda cognição é condicionada pela estrutura lógica de sua mente implícita nessa estrutura. É muito importante frisar isso, porque, como tem que ser enfatizado novamente, né, a realidade que as elucidações ou interpretações, ela é a tarefa da praxeologia e ela é, como a gente pode dizer assim, deixa eu procurar um termo bom, ela é congenérica com a estrutura lógica da mente humana. Eu não sei se análoga também serve, ou... Eu acho que análoga é melhor, né? Congenérica é um termo muito estranho, né? Então, as ciências a priori, ou seja, a lógica, a matemática e a própria praxeologia, ela visa um conhecimento incondicionalmente válido para todos os seres dotados da estrutura lógica da mente humana. Então, a gente pode comparar o que o Mises escreve para o que o Hayek escreve, né? Que são, claro, são dois autores que eu gosto de ler, né? E eu sempre tento puxar para o Hayek também, porque a galera espalha aí que o Hayek não é bom de explicar as coisas, mas ele é bom sim, tá, cara? Ele é muito bom. E de vez em quando eu acho até que o Hayek é melhor que o Mises para explicar as coisas. Então, se a gente considerar por um momento os tipos de relações de ações mais simples, onde esse problema que eu citei surge, então é meio óbvio que ao discutir o que consideramos ações conscientes de outras pessoas, a gente invariavelmente acaba interpretando suas ações com base na analogia da nossa própria mente. Olha que maneiro. Ou seja, que a gente que agrupamos suas ações e os objetos de suas ações, ou em classes ou categorias que reconhecemos unicamente do reconhecimento da nossa própria mente. Ou seja, é, perdão, nós sempre suplementamos o que realmente vemos na ação de outra pessoa. Ou seja, a gente vai projetar nessa pessoa um sistema de classificação de objetos que nós já conhecemos. Não pela observação dessas pessoas, mas porque é em termos dessas classes que pensamos nós mesmos. Então, o que eu referi aqui é que decorre diretamente do caráter da primeira parte de nossa tarefa como um ramo da lógica aplicada, ou seja, mas parece bastante. Isso é até meio surpreendente, para falar a verdade, né? É que nós podemos derivar o conhecimento de nossa própria mente de forma a priori ou então dedutiva ou analítica, né? Uma classificação, pelo menos em princípio, né, exaustiva de todas as formas possíveis de comportamento inteligível. Então, quando a gente reflete que sempre que discutimos comportamento inteligível, nós acabamos discutindo ações que podemos interpretar em termos da nossa própria mente. A afirmação perde seu caráter surpreendente, então ela de fato ela se torna nada mais que um truísmo, né? Porque podemos compreender apenas o que é semelhante à nossa própria mente. Então, segue-se disso que devemos ser capazes de encontrar tudo o que podemos compreender em nossa própria mente. Então, bora fazer uma pausa aqui, porque falei muita coisa e é bom a gente explicar isso direito também, né? Porque senão acaba com aqueles termos, acaba que esse vídeo vai ser acusado aí de termo obscuro, de qualquer outra coisa, porque ler Hayek os caras não vão, né? A galera que gosta de criticar. É porque ele tem uma porrada de calhamaço aí e ele trata de muito tema. Mises muito menos também, né? Então é bom a gente salientar. Muito menos o Eddington, né? Que tá tratando de outra coisa diferente. Mas que eu trouxe porque também eu usava ele na engenharia, né? Curiosamente.
Mas bora refletir aqui sobre o procedimento que o Eddington ele vai se referir com uma abordagem epistemológica. Essa aí, antes de continuar aqui, né, galera? Pedir desculpa aqui porque eu tô muito gripado, então minha dicção tá meio merda e eu já não sou bom para falar, né? Mas vamos ver o que dá aqui, né? Vamos voltar para a ideia aqui, que até é relativamente simples. É o seguinte: na abordagem epistemológica, a gente opera no pressuposto de que a regularidade ou então a uniformidade desses fenômenos é uma função da nossa consciência, não é uma função do mundo externo ou físico. Por exemplo, vamos pegar aí lei de conservação de energia. Nossa cognição, experiência a respeito das leis operantes de conservação, elas podem ser interpretadas de pelo menos duas maneiras. Ou seja, a gente pode conceber que a conservação existe no mundo objetivo, físico, né? Independente de qualquer consciência. Ou então a gente pode conceber que experimentamos o fenômeno da conservação devido à estrutura da nossa mente. Ou seja, quando algo que a gente vai chamar de X, né? Quando X acontece, acreditamos que sempre encontraremos alguma contraparte de contrapeso, né? Que é o Y, no caso. Vamos chamar isso aqui de Y, para ficar mais fácil. Porque nossa mente ela é estruturada de tal forma que, entre aspas, né, acontecimentos sempre vêm com, entre aspas também, né, contrapartes. Ou seja, como a gente viu, o Mises ele tá preocupado com essa segunda abordagem que eu disse. E o que o Mises diz pra gente? Ele vai dizer que a ação humana ela está de forma ligada, né, inseparável ao pensamento humano e ela é condicionada pela necessidade lógica. Então, ele diz que é impossível para a mente humana ela conceber relações lógicas em desacordo com a estrutura lógica da nossa mente. Então, também vai ser impossível para a mente humana conceber um modo de ação cujas categorias sejam diferentes das categorias que determinam nossas próprias ações. É bem importante salientar isso. E se alguém também, né, quiser estudar isso mais a fundo, procura os dois primeiros capítulos do Ação Humana, que o Mises esclarece isso. Ou então também procura o Fundamento Último da Ciência Econômica também, que é muito bom. Então, como é que a gente pode definir aqui? Que o escopo da praxeologia vai ser a explicação da categoria da ação humana. Então, tudo que é necessário para a dedução de todos os teoremas praxeológicos é o conhecimento da essência da ação humana. E esse é um conhecimento que já pertence a nós, né? Nenhum ser humano, né, que, claro, que as condições patológicas não tenham reduzido a uma existência meramente vegetativa, vai carecer disso. Então, nenhuma experiência especial é necessária para compreender esses teoremas. E nenhuma experiência, né, por mais rica que ela seja, né, por mais que a gente vai jogando dado em cima ou induzindo em cima, ela poderia revelar para a gente um ser que não soubesse a priori o que é a ação humana. Então, a única maneira de conhecer esses teoremas é a análise lógica do nosso conhecimento inerente da categoria de ação. Então, o que ele diz, né? Que é sempre importante a gente lembrar e refletir sobre o que é a estrutura da ação humana. Porque, como a lógica é a matemática, o conhecimento praxeológico já está em nós. Ele não vem de fora. Então, qual que é o insight do Mises, né? É que é o seguinte, foi que as regularidades que a gente intui ou experimentamos, os fenômenos sociais, elas são experimentadas como regularidades devido à estrutura lógica da mente humana pela qual a gente apreende elas. Ou seja, as regularidades que a gente intui nos fenômenos sociais e que a praxeologia tenta formular em termos de leis exatas, que é o conteúdo de outro vídeo aí, que eu não sei se vai ficar bom, se vai sair, mas se não der eu regravo, elas vão ser principalmente experimentadas como regularidades, porque nossa mente organiza a experiência em termos de categorias mentais, principalmente entre as categorias, né, de fins e de meios, né, que são os nossos propósitos e o que a gente utiliza para alcançar esses fins, né? Então, as leis científicas elas podem ser interpretadas como
regularidades de consciência que exibem a estrutura da nossa consciência. Então, qual que é a tarefa da praxeologia? Resumindo tudo, é estudar cada vez mais, né, essa estrutura com cuidado e precisão, como meio para a gente compreender essas regularidades do mundo ao redor, tanto social quanto física. E eu não sei se eu vou tratar de mais coisas aqui, né? Que provavelmente eu vou deixar para outro vídeo, mas até aqui eu espero ter conseguido pelo menos passar um pouco, né? De como que o Mises trata de fenômenos sociais, qual é a diferença, né? Metodológica e estrutural entre ciência social e ciência natural. Então, basicamente é isso. Fiquem com Deus aí também, né? E deem dinheiro pro Miorim, porque tem que dar mesmo, e ele vai ajudar a galera aí também a se tornar mais livre, né, com o libertarianismo. Então, até mais, falou.